Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo também. Obrigado por ter vindo assistir minha palestra. Fico muito honrado de poder apresentar para vocês. Eu sou aluno de mestrado da Unicamp, mestrado em Física. Eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de mestrado, apresentar algumas coisas sobre aplicações de Machine Learning na área de neurociência. E é isso, pessoal. Bom, como alguns de vocês me conhecem aqui na plateia, não sei se estão me ouvindo. Eu me formei aqui na USP de São Carlos, em Física, lá no IFSC. Lá no IFSC. Comecei a estudar ressonância magnética no CIEMAG, onde eu comecei a aprender os princípios da ressonância e tudo mais. Aí eu fui fazer mestrado lá no Unicamp, visando uma aplicação mais para o estudo de cérebros. Então, como a gente pode estudar o cérebro sem precisar ter que abrir a cabeça da pessoa? Lá no Instituto de Física da Unicamp, o grupo de neurofísica, a gente trabalha principalmente com 3 técnicas de adquirir sinal do cérebro. Uma delas é o EEG, eletroencefalografia. A outra é o NIRS, que é a espectroscopia por infravermelho próximo. E a outra é a ressonância magnética, com a qual eu trabalho e tenho mais familiaridade. Eu vou focar mais em ressonância magnética, mas eu vou dar uma ideia básica das outras técnicas de adquirir sinal. Bom, o que é ressonância magnética? Ressonância magnética é a excitação de spins através de pulsos de radiofrequência. Bom, mas o que é spin? Spin é uma propriedade fundamental da natureza de partículas atômicas e subatômicas. Ela interage com campos magnéticos e sua magnitude é quantizada, ou seja, possui valores discretos. Nós costumamos imaginar o spin como uma esfera rodando. É só uma imagem pictória do que é o spin com uma analogia ao momento angular de qualquer objeto. O principal núcleo utilizado na espectroscopia por ressonância magnética é o hidrogênio. Isso deve ao fato de o hidrogênio ser muito abundante na matéria que nós somos compostos. Somos compostos por, basicamente, água. E também ele é bem sensível a campos magnéticos. Ele tem uma sensibilidade muito alta a campo magnético. O seu próton possui 2 valores de spin, meio e menos meio. Bom, na presença de um campo magnético externo, esse próton de spin meio ou menos meio assume 2 possíveis níveis de energia magnética dada por essas 2 equações, onde a de baixo tem um nível de energia menor e a de cima um nível de energia maior. E a gente tem uma diferença de energia entre os 2 estados. Bom, a gente consegue entrar no estado de ressonância se a gente aplicar uma energia ΔE exatamente igual a essa diferença de energia entre os 2 estados possíveis. Se a gente aplicar um pulso de radiofrequência, que é um campo elétrico super rápido, de curta duração, com frequência Ni0, a gente consegue, então, excitar esse estado de menor energia para um estado de maior energia. Bom, após a aplicação desse pulso de radiofrequência, a gente tem um pulso de resposta, que corresponde ao decaimento do nível de energia mais alto para baixo. Esse pulso de resposta a gente chama de Free Induction Decay e é induzido nas nossas bobinas da ressonância magnética. Ele tem essa forma aqui, decaindo no tempo. Se a gente tirar a transformada de Fourier desse sinal, a gente tem um pico que é exatamente a frequência do pulso de frequência que a gente aplica, que é a frequência de ressonância. A área embaixo dessa curva aqui é proporcional à quantidade de spins que tem no nosso sistema. Bom, a gente até agora estava falando de um próton isolado, né, um átomo de hidrogênio isolado. Agora, no caso dele, de um sistema que ele está em uma molécula, por exemplo.
Numa molécula, a gente tem uma situação um pouco mais complexa. A gente tem outros átomos ligados aos hidrogênios. Isso faz com que o hidrogênio sofra uma blindagem magnética e aquele campo B0 seja diferente para cada local que o hidrogênio está localizado. Nisso, a gente tem diversas frequências de ressonância. Além disso, a gente tem umas outras interações, chamadas interações de spin-spin, que é entre os spins dos próprios prótons aqui, que ocasiona também distorções no espectro de ressonância. Para cada molécula, então, como tem diferentes ambientes eletrônicos, a gente consegue ter espectros diferentes associados a diferentes moléculas. Então, a gente pode mapear substâncias que a gente tem no cérebro com base em espectros. Bom, como no cérebro há diversos metabólitos, que são moléculas orgânicas, a gente tem uma somatória de vários sinais de várias moléculas, resultando em um espectro mais ou menos nessa cara aqui. Bom, o meu projeto de mestrado é tentar analisar sinais de ressonância magnética para resolver um problema que a gente tem na medicina, né? Esse problema, em especial para a epilepsia do lobo temporal mesial, é relacionado. Esse problema é exatamente o fato de ter dois grupos de pessoas após a cirurgia. Após a cirurgia, umas pessoas se recuperam das crises de epilepsia e um outro grupo não se recuperam. Ninguém sabe ainda exatamente o porquê disso. E esse fator aqui é de 1/3, né? 1/3 dos pacientes dessa epilepsia do lobo temporal, voltam a ter as crises após o tratamento cirúrgico, ou seja, elas são pacientes refratários. Bom, então o objetivo é pegar os espectros de ressonância magnética, utilizar machine learning para ver se a gente consegue diferenciar o grupo de pessoas refratárias, né, que não possuem, que voltam a ter as crises depois do tratamento cirúrgico, dos benignos. Bom, especificar um pouco mais o que é epilepsia. Epilepsia é uma desordem cerebral caracterizada por disparos elétricos irregulares de neurônios. Ela se manifesta de forma de auras, que são momentos antes das crises, né, podendo levar a perda de consciência e convulsões. Elas são classificadas em generalizadas, quando elas se iniciam nos dois lados do cérebro, né, nos dois hemisférios do cérebro, ou focais, em um lugar específico, como no caso que estou estudando, a epilepsia do lobo temporal mesial. Bom, a epilepsia do lobo temporal mesial, ela caracteriza por disparos irregulares na região do lobo temporal mesial. O que é o lobo temporal mesial? É a região que compreende entre o hipocampo e a amígdala. O hipocampo é uma estrutura do cérebro responsável principalmente por armazenar informações, enquanto a amígdala é responsável por processamento de emoções do nosso cérebro. As duas estruturas que estão ligadas, né, aqui e aqui, uma está na ponta aqui da outra, elas têm a parte direita, né, e a parte esquerda. Frequentemente, esses casos de epilepsia vêm acompanhados de esclerose hipocampal. O que é esclerose hipocampal? É a diminuição do tecido do cérebro, né, na região do hipocampo. Então, as pessoas que sofrem de epilepsia do lobo temporal, às vezes, tem casos que ela sofre uma perda de neurônios, de massa do cérebro e tudo mais. Bom, e o que são as auras, né, especificando da epilepsia do lobo temporal? Elas podem ser epigástricas, né, que é na região aqui embaixo do tórax, causando náusea, mal-estar, déjà vu, né, impressão de estar vivenciando algo que já aconteceu antes, jamais vi, sensação de que algo familiar totalmente desconhecido. As pessoas também sofrem de medo súbito, depressão, angústia e alucinações, né, gustativas, olfativas, auditivas, somestésicas e visuais.
Em casos mais severos, depois dessas auras, as pessoas perdem consciência, né, temporariamente. Bom, meu dataset inicial tinha 93 pacientes, né? Eu adquiri duas abordagens, né? A primeira abordagem, eu considerava os espectros dos dois lados do hipocampo, né? O direito e o esquerdo. Aí eu tive uma segunda abordagem que é analisar somente o lado do hipocampo afetado com a esclerose. Mas como, nesse caso aqui, tinha pacientes que não possuíam esclerose hipocampal, eu excluí esses pacientes. Daí eu só fiquei com espectros com esclerose hipocampal. Aqui umas informações mais técnicas do meu dataset, né? Esse projeto faz parte de um projeto ainda maior da Unicamp, né? A gente investiga bastante epilepsia lá. Foi aprovado pelo Comitê de Ética. Os voluntários assinaram um formulário de consentimento, a gente usou um scanner Philips Akiva de 3 Tesla, uma sequência de pulso PRESS e um tempo ao eco de 35 milissegundos. Bom, para o treino e teste do meu dataset, eu usei K-fold Cross Validation, né? O que é K-fold Cross Validation? Dividir o dataset em K grupos. Em cada rodada, eu pego um para o teste e treino com os demais. No meu caso, como o meu dataset era pequeno, eu peguei um K igual a 5. Né? Então, em cada rodada, eu pegava um aqui e treinava com os demais e testava. Beleza, extração de atributos. Né? Atributos é o que caracteriza cada amostra do nosso dataset. Né? São as diversas coordenadas, digamos, coordenadas do nosso dataset, né? Também tive duas abordagens que eu tive aqui, que eu pensei. Uma é quantificando os espectros, né? O que é quantificar? É calcular a quantidade de substância que tem em cada espectro. Aqui eu peguei as principais substâncias que mais fáceis de observar, né? Utilizei um algoritmo chamado AMARIS para estimar essa quantidade de substâncias. Esse algoritmo tenta traçar lorentzianas embaixo dessas curvas e, como eu disse antes, a área embaixo dessa curva é proporcional à quantidade de cada substância no cérebro. Nesse caso, no hipocampo do cérebro. Eu removi o pico da água, né, porque geralmente em espectroscopia o pico da água é um pico bem gigantesco, principalmente o fato da gente ter muita água no corpo, né, e o pico da água acaba podendo prejudicar a quantificação desses sinais. Eu fiz uma correção de fase e, após isso, né, eu quantifiquei os metabólitos. A segunda abordagem de extração de atributos, eu simplesmente peguei o espectro absoluto presente entre 1,5 ppm a 4 ppm, removi o pico da água e selecionei esses picos aqui entre essas frequências. Vale ressaltar que nessa primeira abordagem de dataset aqui a gente tem vários casos, né? A gente tem as pessoas que têm esclerose no lado direito, esclerose no lado esquerdo, esclerose bilateral ou sem esclerose. Eu adicionei nesses casos mais um vetorzinho de feature, né? Para representar o lugar onde está a nossa esclerose, né? Então, por exemplo, aqui eu representei quando a pessoa não tem esclerose 0 e 0, quando é bilateral 1 e 1, quando a esclerose está no lado direito 1, 0 e no lado esquerdo como 0, 1. Eu utilizei basicamente 3 algoritmos para a minha análise, né? Comecei com Logistic Regression, que é um bem mais simples, fui para Random Forests e Support Vector Machines. As métricas de comparar cada algoritmo, eu peguei a Rock Curve e a área embaixo dessa curva, que eu vou explicar um pouquinho melhor agora. A Rock Curve é uma curva característica que é traçada a partir da taxa de positivos verdadeiros e da taxa de falsos positivos, para diversos thresholds da nossa classificação.
os true positives, os verdadeiros positivos, eu considerei como os casos que são refratários, das pessoas que não se recuperaram após a epilepsia. Uma curva próxima disso daqui quer dizer que o algoritmo é péssimo, está se comportando como um algoritmo randômico, está jogando uma moeda para prever se a pessoa vai se recuperar do tratamento cirúrgico ou não. O caso ideal é quando essa curva sobe aqui e vai para cá. É o caso em que a curva tem área 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor o algoritmo. O algoritmo Logistic Regression é baseado na função sigmoidal. Essa função aqui está representada aqui do lado. O argumento dela são diversos pezinhos associados a nossas features, né? Que no meu caso eram as quantidades metabólitas ou a posição, a altura do pico lá para cada frequência. O Python fornece tipo duas otimizações para esse problema, né? O L1 e o L2. O L1 tenta minimizar W, que é esse vetor dos pezinhos, por meio do módulo, e o L2 por meio da metade do produto entre o transverso desses pezinhos pelo vetor desses pezinhos. O segundo algoritmo que eu utilizei é o Support Vector Machines. Basicamente, ele tenta separar os dados baseado em superfícies de decisão. Envolve muita matemática aqui, então acho que não faz sentido eu abrir a conta, porque são várias páginas de matemática e tudo mais. Basicamente, o que ele faz é tentar achar esses hiperplanos, onde YI é a classe do nosso dado, né? No meu caso, +1 a pessoa era refratária e -1 a pessoa era benigna. E a partir de multiplicadores de Lagrange, a gente chega na equação do nosso classificador, né? Que é a função sinal disso daqui, onde W representa os support vectors, né? Que define os nossos hiperplanos. Esse problema de Support Vector Machines pode ser ainda melhorado fazendo o que a gente chama soft margin, que é basicamente introduzir uma constante aqui na equação dos planos. E ainda pode ser melhorado mais ainda adicionando funções de kernels, que eu vou explicar um pouquinho depois para ficar mais claro. Então, o problema de hard margin, que era margem duras mesmo, lineares, né, passa a ser para um problema de soft margin, que pode ajudar em alguns casos de classificação nosso. Os kernels podem ser sigmoidal, gaussiano, e você pode definir, você pode fazer um monte de funções aí. Então, basicamente, o que é o kernel? O kernel é uma transformação de espaços. Por exemplo, a gente tem aqui uns dados classificados como vermelhos e outros verdes. O problema de margem dura não ia conseguir separar esses dados. Então, se a gente aplicar uma transformação de espaço de forma gaussiana, a gente consegue traçar uma superfície de decisão para separar nossos dados. Então, essa é a ideia dos kernels. E o terceiro algoritmo é as florestas randômicas, né? O que são as florestas randômicas? Elas são constituídas de árvores, cada nodo representa um atributo e elas são construídas a partir de ganho de informação ou índice de Gini, né? Isso é uma escolha da pessoa que quer construir as árvores, né? E a classe final que a gente prediz é a média das classes que todas as árvores predizeram. Bom, os primeiros resultados. Utilizando a quantificação dos dois lados do hipocampo e aquela representação vetorial 0, 1 da esclerose, eu não tive resultados bons. Foram classificadores praticamente randômicos. Na segunda tentativa, usando um espectro absoluto entre 1,5 e 4,5 dos dois lados do hipocampo, mais a representação vetorial, tive uma pequena melhora, mas mesmo assim os algoritmos ainda estão bem próximos de uma coisa randômica. Mas agora, esse aqui veio uma coisa bem bonita, que eu acho que ainda dá para melhorar. Tivemos uma classificação melhor para as random forest, utilizando a entropia como divisão dos nossos nodos.
e índice de Gini também. Como tem pouco dado, a gente tende ainda a coletar mais dado para ver se a gente consegue tirar uma informação disso. Mas o que vem sugerindo esses gráficos é que a concentração de metabólito pode ser um indicador que divide os grupos de pessoas que vão ter sucesso na cirurgia das que não têm sucesso na cirurgia. Depois eu tentei essa outra abordagem e falhou, né? Tipo, classificadores randômicos. Bom, agora falando dos outros métodos que a gente usa lá no lab, tem a espectroscopia por infravermelho próximo. O que ela mede? Ela mede a atividade cerebral através da hemodinâmica, utilizando fontes de luz localizadas na cabeça como se fosse numa touca. Ela utiliza comprimentos de ondas entre 700 a 900 nanômetros. Nessa região do espectro, de 700 a 900 nanômetros, a hemoglobina e a desoxihemoglobina elas são altamente absorventes. Por isso mesmo que a gente usa nessa região de comprimento de onda. E as demais partes do cérebro praticamente são coisas invisíveis para esse comprimento de onda. Então, com base nisso, a gente consegue traçar gráficos, verificar a atividade cerebral, de onde está indo sangue, saindo sangue e tudo mais. O eletroencefalograma, EEG, é parecido com esse método anterior. A gente tem uma touca, só que o princípio é diferente. O que essa touca mede são voltagens geradas pelo cérebro. A atividade sináptica dos neurônios fazem com que temos impulsos elétricos gerando um potencial pós-sináptico. Esses impulsos elétricos geram campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos, então, podem ser medidos com uma touca cheia de eletrodos e com um amplificador, porque a ordem da voltagem é de microvolts. Então, a gente tem várias posições de eletrodos que a gente coloca na cabeça para medir essas diversas voltagens que a gente tem. Os tipos de sinais que o encefalograma possui. Basicamente, a gente tem diversos tipos de sinais, mas eu destaquei 3 principais que eu vou falar agora. Um deles é o P300. O P300 são potenciais que são evocados após 300 milissegundos do evento observado. Eles são evocados quando a gente espera um evento e daí, quando ele acontece, depois de 30 milissegundos, a gente tem um potencial saindo da nossa cabeça de voltagem. Geralmente, em situações quando a gente está esperando um semáforo abrir, a gente vai gerar esse sinal de P300. Ou quando a gente está procurando objetos perdidos, ou procurando um amigo num grupo de desconhecidos, então a gente gera esse potencial de P300. Os potenciais visualmente evocados são potenciais gerados com as frequências similares às frequências que a gente está observando. Então, por exemplo, se tem uma fonte de luz com uma determinada frequência, ela vai gerar potenciais na nossa cabeça com uma frequência bem similar da fonte. E os ritmos sensórios motores são sinais gerados quando a gente imagina movimentos, quando a gente observa movimentos e quando a gente realiza movimentos. Beleza. Então, a gente pode, será, controlar máquinas usando nossos cérebros? A resposta é sim, e é o que chamamos de interface de cérebros-máquinas. Interfaces cérebro-máquinas são dispositivos que são controlados pelos nossos sinais cerebrais, podendo ser utilizados para ajudar pessoas com deficiências, inclusive. Então, pessoas com traumas musculares, que tiveram órgãos amputados, doenças neuromusculares, esclerose lateral amitrófica, que o Stephen Hawking teve, paralisia cerebral e diversas outras deficiências podem ser beneficiadas com essa tecnologia. Basicamente, como que ela funciona? A gente tem um detector, pode ser aquelas toucas lá, a gente adquire o sinal, a gente processa, né, a gente extrai atributos com uma gama de transformados, aí, como wavelets, transformados de Fourier, filtros laplacianos, usa isso como atributos em algoritmos de machine learning para depois jogar em devices, né, como cadeiras de rodas, próteses,
um monitor aqui para você soletrar letras, andar com o cursor do computador, etc. Voltando um pouco no sinal P300. Será que podemos usar o P300 como uma interface cérebro-máquina? Sim, a resposta disso, geralmente, para soletradores de palavras são usados. Aqui tem um vídeo de um caso usando o soletrador de palavras, usando uma touca de EG, que a pessoa que os cientistas, né, usaram o sinal P300 para a pessoa soletrar a palavra usando o cérebro. O que está acontecendo aqui? Várias letras estão sendo piscadas para o usuário, né? O objetivo do usuário é ficar focando na letra que ele quer digitar. Quando ele fica focando, ele fica esperando o sinal dela aparecer. Aí, quando ela aparece, depois de 300 milissegundos, é evocado no sinal do cérebro do usuário e, assim, ele consegue digitar uma palavra. Então, por exemplo, aqui ele fica focando nas diversas letras, né, até digitar a palavra que ele quer. E os Visual Invoked Potentials, né, que são os potenciais que são gerados na frequência do sinal observado. Eles podem ser usados para interface cérebro-máquina? Sim, geralmente são usados para próteses, cadeiras de rodas e uma gama de objetos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cadeira de rodas controlada apenas com o cérebro. Como que ela funciona? No celular da pessoa aqui, fica piscando várias setinhas. Cada setinha tem uma frequência diferente. Aí, se a pessoa quer virar para um lado, ela fica só concentrada na setinha que está piscando. E como elas piscam em frequências diferentes, nosso cérebro responde de maneira diferente a esses objetos. Então, é possível usar uma cadeira de rodas aliada à interface cérebro-máquina controlada apenas com o cérebro. Nesse exemplo aqui, a pessoa controla um braço para escrever qualquer coisa em uma planilha aqui, né? Então, a gente tem o quê? Várias luzinhas piscando aqui. Aí, como ela controla isso? Ela foca na luzinha que ela quer mover o braço, né? Cada luzinha pisca com uma frequência diferente. Se ela foca em um lado, o nosso cérebro responde de maneira diferente a cada luzinha. Também utilizando o EG, né? Nesse exemplo aqui, a pessoa também está usando uma touca de EG. Ela está usando um quadro, em cada lugar aqui tem uma luzinha piscando. Aí o que ela tem que fazer é focar na luzinha com frequências diferentes piscando para mover um robozinho. Então, ela consegue controlar o robozinho só com o poder da mente. Legal, né? Outra coisa que a gente pode fazer utilizando ressonância magnética, isso aqui é um trabalho de um professor da Califórnia, que é mapear o cérebro de acordo com palavras. Então, ele mapeou o cérebro utilizando cada cor é um conjunto de palavras pertencente a uma semântica. Então, utilizando ressonância magnética, imagens de ressonância magnética funcional e machine learning, ele conseguiu mapear o cérebro com diversas palavras. É isso, pessoal. Agradecimento à CAPES, FAPESP, por financiar o projeto e ao Grupo de Neurofísica pelo todo o apoio que eu tive. E obrigado pela atenção de todo mundo. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida relacionada a como que foi o caminho para você chegar nos seus modelos.
Porque você falou que daquele seu vetor de atributos lá que indicava se era da esquerda, da direita, dos dois lados, desculpe, eu não sei os nomes técnicos, você tirou essa conclusão antes de chegar na floresta aleatória, ou você, já a partir da regressão da logística, de acordo com a sua regularização, ela já te contou isso e você foi seguindo? Os primeiros testes eu fiz usando os dois lados do hipocampo, né, utilizando esse vetor de atributos, né, de esquerda e direita, e estava dando errado, né, estava dando aqueles resultados quase randômicos, né. Então eu fui pensando em outras abordagens até chegar naquele modelo que está quase bonito. Obrigado. De nada. Opa, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Você comentou que o Random Forest com entropia ficou legal, né? Sim. Ou melhor ali que ficou. E sabe algum motivo por quê que a entropia ficou mais legal? Chegou a alguma conclusão? Na verdade, ele ficou bem parecido com o índice de Gini, né? Se a gente analisar o intervalo de confiança, eles são iguais, né? Mas, geralmente, a gente vai aplicando o método de splitar o ramo, não dá para explicar o porquê foi melhor. Só uma curiosidade. Primeiro, parabéns pelo projeto, muito bacana. Obrigado. Mas a entropia que você utilizou foi a clássica ou a não extensiva para a segmentação? É a clássica. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida sobre a aquisição de dados. Você mencionou durante sua palestra que você tem intenção de pegar mais dados, certo? Porque Exato. eu imagino que essa área seja difícil obter dados, às vezes até caro, né? E eu queria saber se vocês têm alguma outra forma de lidar com esse problema da aquisição de dados, além de simplesmente tentar obter mais pacientes. Como é que é feita essa aquisição de dados? Então, o trabalho é feito com vários institutos lá da Unicamp, né? Então, a gente tem gente da medicina, da engenharia, um monte de gente. É um trabalho super grande, né? Várias pessoas analisando de diversas maneiras. Eu utilizei machine learning, por exemplo. O pessoal de biologia analisa de outra maneira. Eu acho que pegar dados, nesse caso, sei lá, da internet, além de não ter, porque eu já fui atrás, seria complicado porque usaria parâmetros diferentes, usaria máquina de ressonância diferente. Próprias máquinas de ressonância se diferem uma das outras, né? Porque é quase impossível ter um campo magnético idêntico dentro de cada uma.